O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Votos que desejamos cheguem como preces aos corações de todos aqueles que também conosco oram das suas casas, através da TV Horizonte, da Rádio América, Rádio e TV da Padroeira de Minas e pelas redes sociais. Somos e nos formamos aqui um coração só pela força da fé. Hoje é festa na igreja, festa do apóstolo São Mateus. E toda vez que é festa de um apóstolo na igreja, é uma festa para nos chamar a voltar o olhar e o nosso coração para as fontes e raízes da nossa própria fé. E compreender que na raiz da nossa fé existe um chamado. É uma festa importante. E cada vez é esse exercício, sabem por quê, irmãos? Porque qualquer um de nós pode correr o risco de dar por descontada a nossa fé e não cuidar da raiz. Sabemos, a natureza nos ensina, quando nós não cuidamos das nascentes, os rios secam. As nascentes, por pequeninas que sejam, são elas que, ajuntadas, formam o rio caudaloso. Nenhum rio nasce caudaloso. Por isso a festa de cada apóstolo na igreja é a oportunidade de voltarmos o nosso olhar para a raiz da nossa fé e zelar por essas raízes, para que a nossa fé nos dê estatura. Por isso hoje estamos com uma alegria especial nesta grande festa. Subimos, e eu especialmente subi, para acompanhar o diácono Noraldino e a sua esposa Simone, que hoje celebram 25 anos de vida matrimonial. Viemos acompanhá-los. O senhor também estão celebrando? 25 anos. Como é que é o nome? Meire e Francélio. Bem-vindos. Então, juntamos a nossa alegria dobra. Pela Meire e Francélio, Simone e diácono Noraldino, acompanhados aqui dos seus filhos, familiares e amigos, para dar graças a Deus.
dar graças a Deus por uma história de vida no matrimônio, como graça, como chamamento, como expressão da fé. Pois o sacramento do matrimônio não é simples rito, é, na verdade, uma consagração do testemunho de fé que se é chamado a dar na vocação matrimonial. Estamos felizes e dando graças a Deus. Uma ação de graças, lembro, no ano da família, quando somos chamados a reconhecer que, apesar dos pesares, dos altos e baixos, a história de toda a família, a alegria do amor se experimenta de modo genuíno e próprio na família. Por isso a família é uma escola de amor, é uma escola de fé, é uma escola de santidade, onde nós damos conta de nossos limites, de nossos pecados e de nossas dificuldades. Mas a oportunidade nos é dada ao viver em família, com as suas raízes, com a sua história, a oportunidade de edificarmos em nós o que o Senhor edifica em cada pessoa ao chamá-la e ao ouvir a sua resposta. Uma edificação que toca o coração e muda a vida. É um projeto grandioso. Lembra-nos deste projeto grandioso o apóstolo Paulo, quando ouvimos na primeira leitura da carta aos Efésios. É para termos a estatura de Cristo. Quando a gente pensa a estatura de Cristo, lembremos-nos da doutrina da nossa fé. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Cristo é o homem perfeito. Uma perfeição que não se mostra para nós na dimensão da sua intocabilidade, ou como algo inalcançável. Uma perfeição que se mostra nessa mesma palavra que ele disse diante de seus conterrâneos e religiosos preconceituosos, quando perguntaram aos discípulos de Jesus, nesse trecho narrado pelo próprio evangelista, hoje celebrado, o mestre de vocês come com os pecadores? E Jesus lhes responde: não quero sacrifícios, mas misericórdia. A estatura que nós somos chamados a edificar em nós é a estatura de misericordiosos. E a grandeza se revela em nós exatamente pela força da misericórdia de Deus para conosco e da misericórdia que nós somos chamados a desdobrar em relação aos outros. Por isso, irmãos e irmãs, é pecado o preconceito, é pecado a discriminação, é pecado nutrir no coração o ódio, é pecado dizer palavras que destroem o outro, é pecado não cultivar no próprio coração a sabedoria de dizer ao coração do outro o que lhe devolve esperança e lhe dá sustento, coragem e alegria para continuar a viver. A estatura nossa tem que ser, portanto, um projeto de misericórdia. Da misericórdia que Deus tem para conosco como humanidade e para com cada um de nós. Desdobrando essa misericórdia no debruçar-nos sobre os outros, sobre as pessoas, com gestos, palavras, reconstruindo, dando sentido ao viver. Lembrados, sobretudo neste tempo, quando muitas pessoas, por não terem uma força interior e por ter uma fraqueza maior, querem desistir de viver. Esse projeto se dá por uma experiência. E essa experiência se condensa em duas palavras fortes, fortíssimas, ditas com amor, nascidas do coração do Mestre,
quando se dirige aos discípulos. Quando Jesus passou, viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. Essa palavra tem uma força que não é de magia, mas é de entrelace de almas. A alma do Salvador e Senhor do mundo capta, segura e toca profundamente a alma daquele homem, que era desconsiderado, exatamente porque era um cobrador de impostos. Estava ali naquele trabalho por interesse, e um interesse que pesava sobre os ombros dos seus conterrâneos. Exatamente mostrando que o que lhe movia o coração não era outra coisa senão o que é o risco de mover o coração de qualquer pessoa em qualquer tempo: o dinheiro. Estava na coletoria de impostos e levava vantagens de vida por esta coletoria. Ao escutar, segue-me, estabeleceu-se entre o coração do mestre e o coração do que se tornou discípulo uma ligação tão profunda que dentro dele nasceu uma força vigorosa, e ele se levantou e o seguiu. Abriu mão, e a gente sabe que não é fácil abrir mão daquilo que nos faz apegados, em dinheiro, em pessoas, em lugares ocupados. O coração humano se seduz muito facilmente e perde a sedução de ter uma estatura à altura de ser aquele ou aquela a quem o Mestre chama para segui-lo. Tendo escutado, viver uma experiência de amor. E só uma experiência de amor toca o coração e as raízes da nossa fé. E nos dá a sabedoria de que a gente precisa para conduzir a vida onde este Senhor, ao dizer-nos segue-me, nos chama. Seja na condição de apóstolo, de profeta, de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de amigo, de profissional, de cidadão, de construtor da sociedade, para que ela seja marcada pela justiça e pela paz. Hoje somos, portanto, chamados, ao escutar esse segue-me, fazer um esforço pessoal, significando a necessidade de um silêncio especial e de um desejo redobrado de escutar. Está ele dizendo também para mim, segue-me. Ele está dizendo, é preciso escutá-lo. Se ele é escutado pela força da palavra proclamada, pela oração, pela caridade, pelo respeito e reverência a cada pessoa, a escuta produzirá em nós a competência necessária para termos e atingirmos a estatura dele, Cristo Senhor, vivendo a vocação e a missão que ele nos dá na condição que ele nos quer. Desejamos de coração que assim seja para cada um de nós, para que nós possamos superar as nossas tristezas, sermos desamarrados de toda mesquinhez, termos um coração aberto e universal, conseguirmos enxergar longe, sobretudo encontrando os pobres e sofredores, e tirar-nos de tudo aquilo que nos impede de fazer nascer em nós uma palavra que devolve alegria e esperança, sobretudo neste tempo em que cada um de nós precisa, como filho e filha de Deus, cristão e cristã, discípulos e discípulas de Jesus, contribuir muito para um novo tempo na família de cada um de nós, para um novo tempo na nossa cidade, para um novo tempo na nossa sociedade brasileira. Deus nos ajude a ouvir esse segue-me, como Mateus. Talvez se ele tivesse ficado absorto na coletoria, não tivesse escutado o Senhor que passava e que ele dizia.
Conceda-nos, Deus, a graça de escutar na certeza de que Ele nos chama. E brilhe em nós um olhar novo pelo segue-me. Brilhe em nosso coração e experimentemos uma alegria nova por esse chamado que Ele nos faz. Renovemos hoje este compromisso para que a nossa fé seja enraizada na força do amor de Deus que nos chama. Convido, então, aos jubilares de hoje para se aproximarem aqui do altar do Senhor, para renovarem o compromisso de fé e o seu compromisso matrimonial como graça maior dada a Deus nessa comunhão.